Gente, aqui é novamente Vadim Kovalev trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vim refutar o vídeo de Samuel Burelli criticando o liberalismo econômico. Bom, primeiramente ele começa os 5 minutos de introdução ao liberalismo econômico até que de forma correta. Ele fala o seguinte: quanto maior a demanda e menor oferta, o preço tende a subir. Quanto menor a demanda e maior oferta, o preço tende a diminuir. Isso está certo. É que nem no caso, por exemplo, do pão e do diamante. O pão tem alta demanda, tem alta oferta, logo o preço tende a diminuir. O diamante ele já tem um preço mais alto porque a demanda é grande, porém a oferta é menor. Só que ele também começa os primeiros 5 minutos falando um monte de baboseira da história dele, falando que ele já foi conservador, anarcocapitalista, liberalista, socialista, comunista, e aí no final ele viu que o liberalismo estava errado e o anarcocapitalismo também. Ou seja, eu quero que ele refute isso. Eu quero que ele refute a ética libertária. Bom, eu desafio ele. O problema começa quando, a partir dos 5 minutos do vídeo, ele começa a dizer que o crescimento econômico de um país não se deve ao fato de que houve lá uma espécie de livre mercado, que simplesmente deveríamos ignorar, segundo ele, o liberalzinho que diz isso, mas sim por causa do protecionismo. Ou seja, para ele, protecionismo, por exemplo, na Índia e outros países pobres, é que causou o crescimento econômico e do IDH, da qualidade de vida dentro daquela população, assim como a tecnologia e todas as outras áreas que nós podemos imaginar. O problema está no seguinte: o protecionismo basicamente é um grande problema para a qualidade de vida, já que imagina que você tem alguma espécie de vontade de comprar um iPhone dos Estados Unidos. O Brasil proteger o mercado brasileiro, a população brasileira da exploração americana, por exemplo, quer dizer o seguinte: ele vai proteger você de comprar um iPhone dos Estados Unidos. Proteger a mata amazônica dos estadunidenses, dos capitalistas, é basicamente impedir que empresas venham se instalar aqui dentro do Brasil para poder produzir alguma coisa. Proteger o mercado das influências estrangeiras é basicamente impedir que dinheiro venha para cá para ser construído novas coisas. Talvez na Índia esse fosse um dos maiores problemas, não a solução. O problema é que ele confunde a questão relativa ao protecionismo com um fator bom. Por quê? Porque basicamente ele afirma que antes do protecionismo indiano e de vários outros países, havia uma espécie de colonização capitalista que explorava a Índia e impedia ela de crescer. O problema é que ele está confundindo o livre mercado com o colonialismo. Ele acha que, por exemplo, colonizar um país faz com que ele ainda seja uma espécie de livre mercado, mas não é. Por quê? Porque é um livre mercado simplesmente regulado pelo Estado. Ou seja, o Estado é que diz: olha só, o Índia, você só pode vender aquilo que eu dizer que você vai vender, você só pode vender para a gente e no preço que eu disser para vocês, no prazo que eu disser para vocês, e basicamente tudo como eu disser para vocês. Isso não é livre mercado. Logo, na Índia já não existia livre mercado. E o país só começou a enriquecer. Por quê? Porque ocorreu uma espécie de liberalização econômica e até social. E o protecionismo não tem nada a ver com isso. Basicamente, o que o protecionismo chegou e fez é basicamente proteger o mercado indiano de investimentos estrangeiros, da vinda, por exemplo, de tecnologias e outras coisas que poderiam aumentar a economia indiana. Além disso, nós temos a questão relativa à imbecilidade, à ignorância dele em relação à definição do termo liberalismo. Lá, basicamente, nos 8 minutos de vídeo, ele fala a respeito também da poluição ambiental, como se os capitalistas, os malvadões ali, exploradores, quisessem simplesmente chegar lá, pegar as madeiras, sujar tudo e eles não se importassem. Só que isso é mentira, nós podemos ver isso atualmente acontecendo em várias questões relativas ao Brasil. Por exemplo, os empresários da
agricultura, aqueles grandes empresários que têm milhares de quilômetros de terras para o plantio de soja, por exemplo, eles se importam sim com a questão relativa aos prejuízos ambientais, já que eles querem preservar aquela área de uma forma boa para que ele possa aproveitar ela durante o máximo tempo possível para continuar plantando e recebendo o lucro da plantação dele dentro daquela área. Só que, na verdade, ele não consegue deduzir isso. Agora, os outros prejuízos ambientais que tiveram não foi por causa do capitalismo, foi exatamente pela falta de capitalismo. Por quê? Porque você só vai poluir provavelmente uma área se você souber que aquela área, simplesmente você poluir ela, você não vai ter nenhum prejuízo. Se você souber, por exemplo, que você for preso, a chance de você fazer isso é um pouquinho menor. Agora, se você tiver, por exemplo, aquela área ambiental preservada como uma propriedade privada de alguém, logo a chance de você prejudicar aquele ambiente é menor. Logo, a solução seria mesmo tornar uma espécie de privatização ou uma espécie de cuidado, de proteção daquela área. O problema é que você explorar e acabar com uma área, você só faz aquilo que não é com o seu. Já com os outros você não pode fazer isso, porque a lei da dedução da ética libertária, do direito à propriedade privada, ela impede que você possa de repente chegar e sujar o território um do outro. Mas como Estado, esse tipo de troca ele acaba sendo desfavorecido. E no final do vídeo ele começa questionando para você: olha, eu não sei o que é liberalismo econômico. Ou seja, o cara vem criticar uma coisa que ele próprio assume que não sabe. Isso é o que? Non sectum. Como é que o cara pode criticar, como é que o cara pode deduzir que uma coisa é errada, fazer uma conclusão de que é algo errado, com base em uma premissa que ele nem sabe qual é? Para ele, por exemplo, criticar o liberalismo, ele tem que saber o que é liberalismo. Só que no final do vídeo ele diz que não sabe o que é liberalismo e pergunta para vocês: gente, eu pesquisei em todos os lugares, não achei o que é a definição do liberalismo econômico. Se vocês puderem, por exemplo, me dizer o que é, para que serve e quem aproveita isso, por favor, me digam. Ai, eu não acredito que eu tenho que fazer isso. Cara, isso é um conhecimento de Wikipédia. Olha só o que o Wikipédia, você colocar lá, liberalismo econômico, olha só o conhecimento de Wikipédia. O liberalismo econômico é uma ideologia baseada na organização da economia em linhas individualistas, o que significa que o maior número possível de decisões econômicas são tomadas por indivíduos e não por instituições ou organizações coletivas. E aí a segunda pergunta dele é: para quem é? Para quem? Quem se aproveita disso? Para quem serve o liberalismo econômico? Simplesmente a resposta é para todo mundo. Todo mundo se beneficia com isso, todo mundo precisa disso. Porque se você não tiver um liberalismo econômico, basicamente você não vai poder comprar nada e você vai morrer de fome. Você não vai nem poder se apropriar de alguma coisa. Então, é simples, é um conhecimento de Wikipédia. Cara, como é que você poderia ter sido um liberal, como você próprio afirma, se você não sabe o que é liberalismo? Como é que você pode refutar alguma coisa que você não sabe o que é? Segundo, como é que você pode me dizer que você era anarcocapitalista se você não sabe nem o que é propriedade privada em si? Você não sabe nem distinguir aquilo que é colonialismo daquilo que é capitalismo. Terceiro, como é que você não consegue nem olhar para a realidade em relação ao prejuízo ambiental? Você não vê que a cada vez o capitalismo desenvolvendo novas e novas ferramentas para o combate à poluição ambiental? Não é o capitalismo que gera, por exemplo, controles para a poluição? De onde é que veio, por exemplo, em Brumadinho, algumas tecnologias para, de repente, diminuir o prejuízo causado no meio ambiente? Por meio do capitalismo. Esse é um problema que ele, por exemplo, não consegue entender. Além disso, ele diz que ele já foi conservador. Bom, não é que o cara é conservador se o cara já foi basicamente um socialista, um comunista, depois foi um anarcocapitalista, um liberalista, sendo que ele não sabe nada de nada. Você fica confiando, pô, o cara mostrou que o cara não sabe o que é anarcocapitalismo, o cara demonstrou que não sabe o que é libertarianismo, o cara demonstrou que não sabe o que é liberalismo. Como é que então você vai confiar que o cara já foi conservador? Basicamente o cara não foi
nada falando assim. Então, aí a gente tem em seguida uma outra crítica. Borelli, Samuel Borelli, por favor, estuda um pouquinho. Lê, por exemplo, o livro de Mises, 6 lições, que é ótimo para iniciante. Vai lá ver na minha playlist das 6 lições de Mises. Assiste alguns vídeos e aí você vai, por exemplo, conhecer um pouquinho do que é anarcocapitalismo, cara. Porque você está passando vergonha, sinceramente. Você passa cerca de 8 minutos do vídeo falando que é liberalismo, depois você diz que não sabe o que é liberalismo e pergunta o que é liberalismo pra gente, depois pergunta para quem serve o liberalismo, sendo que você próprio disse que o liberalismo serve para as pessoas poderem enriquecer. Segundo, você passa 5 minutos do vídeo dizendo que o liberalismo enriquece a população, enriquece as pessoas, enriquece a família, e depois diz que basicamente o liberalismo agravou a crise no Brasil. Como é que você passa 5 minutos no vídeo dizendo que o liberalismo enriquece um país e diz que o liberalismo em seguida foi causa do agravo da crise no Brasil? Cara, isso é absurdo. Você basicamente não leu aquilo que você próprio disse. Você não escutou aquilo que você próprio disse. Você se auto-refuta no próprio vídeo. Você passa os 5 minutos do vídeo refutando a si próprio, você passa 5 minutos do vídeo falando coisas até de alguma forma corretas, e depois você usa aquilo que você usou como definição do liberalismo para contradizer exatamente isso. Ou seja, você simplesmente chegou e disse: não, olha só, os países crescem por causa do liberalismo, por causa desses motivos. E por causa desses motivos que fazem enriquecer o país, isso agravou a crise. Mano, como é que você não consegue nem diferenciar uma coisa do contrário dela? Pelo amor de Deus. Então, isso não foi só dessa vez. No caso da Índia, você também criticou a mesma coisa. Você provou várias vezes que o liberalismo econômico ele favorece o quê? O crescimento, o enriquecimento das famílias, o aumento do salário, também a questão relativa ao aumento de pessoas empregadas, e logo em seguida você disse que por causa disso eles estão ficando mais pobres. Você basicamente usa como argumento aquilo que detona a sua própria premissa, cara. Você usa premissas que dizem que a sua conclusão está errada. A sua conclusão é: o liberalismo causou a crise, agravou a crise do Brasil, agravou os problemas econômicos e sociais na Índia, né? Essa é a sua conclusão, sendo que você usa premissas que justamente dizem ao contrário. Então, por favor, responda esse vídeo, responda pra gente o que você realmente quer dizer a respeito disso, tá bom, Samuel Borelli? Responde, eu quero ver a sua tréplica, a sua réplica, ou seja lá o que você for falar, porque a gente quer saber. Um inscrito do meu canal pediu que eu respondesse você, e caso alguma outra pessoa quer que eu refute alguma outra pessoa, de repente, sei lá, um comunista aí, uma comunista da vida, pode digitar nos comentários que bem possível que eu refute. Então, foi só isso. Tchau, tchau. Se inscreve no canal, ative as notificações, comente aquilo que você achou, cite mais algum outro idiota do YouTube e compartilhe com o máximo número de pessoas que você puder. Dê like caso você gostou e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.